Olá, queridos. Estamos aqui de volta, meditando na palavra de Deus, que é a nossa vida, é a nossa espiritualidade, é o poder de Deus trabalhando em nós, dentro daquela série sobre ser cristão, utilizando a epístola lindas, as 3 epístolas lindas do apóstolo João. E nós hoje vamos estar falando um tema, como todos os temas, né? Mas esse tema eu considero um tema que a gente não pode perder de vista, que é conhecer a Deus. Então eu convido você a abrir a primeira carta do apóstolo João, 1 de João, lá no capítulo 2. Vamos ler do verso 3 ao 8. Vamos juntos? Diz assim: Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, neste verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amado, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Nós chamamos a primeira mensagem dessa série, nós botamos o título Nosso Amigo João, nosso querido apóstolo João, que aqui já estava com por volta dos seus 100 anos de idade, né? E nós vemos em toda a carta de João, esse carinho que ele tem de um ancião, né? O último dos apóstolos, sobreviveu a muitas perseguições, mas a gente vê nas palavras de João que ele não repreende, ele não faz exortações para ferir as pessoas, ele não usa a sua escrita como se fosse uma língua dando chicotada nas pessoas. Não, ele vai encaminhando as pessoas, né, com bondade, com amor, dentro daquilo que ele está expondo na carta. É uma coisa belíssima, né? E ele sabe que não tem outra maneira de você transformar as pessoas. Você não consegue transformar ninguém por medo, por acusações, por palavras duras. Não, a transformação tem que vir de dentro para fora. E o Espírito Santo é o nosso mestre para fazer essa obra de transformação. E aqui do verso 3 ao verso 6, nós estamos diante de expressões belíssimas que João está falando para nós. E são expressões, quando ele fala sobre conhecer a Deus e permanecer em Deus, essas expressões eram muito ricas para a igreja primitiva ali no ano 100 da nossa era. 70 anos após a ressurreição de Cristo, né? Conhecer a Deus sempre foi a busca do ser humano. O ser humano, desde que se desconectou de Deus lá no Jardim do Éden, ele está numa constante busca de Deus. Até os ateus têm essa busca no seu interior. As religiões existem para isso, para buscar a Deus, essa necessidade que o ser humano tem de precisar de Deus. O espírito da humanidade anseia por Deus. Agostinho, o bispo da cidade de Hipona, no norte da África, né, Santo Agostinho, um dos pais da igreja, ele dizia que Deus fez a humanidade para si mesmo e que o ser humano vai permanecer vai permanecer permanentemente inquieto, sem paz, até ele encontrar descanso em Deus. Então, na época de João, que João escreveu essa epístola, nós vamos pensar aí no ano 100 da nossa era, né? Por volta do ano 100 da nossa era, já tinham se passado aí em torno de 60 anos da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Essas expressões, haviam pelo menos 3 grandes correntes filosóficas que dominavam o mundo romano e o mundo grego-romano, né? Porque os romanos adotaram muito da cultura grega. A primeira corrente filosófica, ela começou mais ou menos há 500 anos antes de Cristo, com os gregos. Teve os grandes expoentes, Sócrates, Platão, né, que foram os grandes expoentes, que diziam que
era possível conhecer a Deus pelo processo do raciocínio, pelo processo da argumentação filosófica e pelo processo de pensamentos. Né? Na mente desses filósofos, Deus deveria se explicar a si mesmo. E a grande falha dessa corrente filosófica é que ela não tinha um componente moral, um componente ético. Era uma coisa fria, uma matemática superior, né? Que não gerava um conhecimento, esse conhecimento não gerava bondade nas pessoas, não gerava misericórdia. Esse conhecimento ele ainda está presente hoje em muitas seitas, principalmente seitas místicas, né? Seitas de satanismo, onde as pessoas buscam conhecimento com poder, mas sem nenhum compromisso com o próximo, sem nenhum compromisso com o amor. Então, essa corrente ela era viva na época de João. Outra corrente também que era muito viva na época de João, também grega, mas gregos mais atuais, os epicureus, os estoicos, né? Que tinha um forte componente emocional e era ensinada nas escolas de mistérios gregas, né? Onde a maçonaria, o rosacrucianismo foram beber nessas fontes do passado. E também nas escolas de mistérios que eles herdaram dos egípcios, onde havia todo um ritual de passagem. Era um grupo de pequenas pessoas que eles chamavam de iniciados. Esses iniciados entravam dentro de um templo onde havia som, luz, uma luz difusa, colocavam máscaras, roupas, e havia todo um processo para provocar emoções fortes nas pessoas, como se isso... E essas emoções funcionavam como uma espécie assim de, como é que eu posso dizer, de rituais dramáticos para unir o divino. E usavam muito a mitologia grega, né, que os deuses gregos eram deuses que vinham à terra, que morriam e que ressuscitavam. Né? Havia tudo uma experiência de sensação narcotizante para evitar o cotidiano da vida. Isso ainda está presente em muitas religiões, até dentro de um componente evangélico muito forte, onde muitas pessoas valorizam muito as sensações, os sentidos, que vão aos cultos, mas quer sentir o Espírito Santo, quer ficar arrepiado com a presença do Espírito Santo. Não estou negando o valor disso, mas sempre é importante a gente não perder o foco das coisas. O culto só existe se a palavra de Deus é pregada. Então não importa as emoções que você está sentindo, está compartilhando, está tendo, se essas emoções e esse compartilhamento de experiências não redundam em transformação de caráter. Perdão. Não redundam em você ser um pai melhor, um marido melhor, um filho melhor, um ser humano melhor. Não é? O que você aprendeu do culto hoje? Não aprendi nada. O que a palavra foi pregada? Não me lembro. Mas eu fiquei todo arrepiado. Isso não tem valor. Né? E a terceira corrente filosófica que dominava a época, e essa corrente foi absorvida pela igreja primitiva, era a corrente judaica, que depois se tornou judaica cristã, que dizia o seguinte: Deus se revelou por meio da sua palavra. Um Deus que é santo e que espera que aqueles que o adorem sejam santos. Então, é dentro desse contexto todo, né, que a igreja, ao absorver esses conceitos, então para a igreja e pela doutrina dos apóstolos, conhecer a Deus implica em obediência aos mandamentos. Não há como eu experimentar do amor de Deus em Cristo Jesus e não desenvolver uma obediência aos mandamentos. Jesus mesmo fala no Evangelho de João: aquele que me ama é aquele que obedece os meus mandamentos. E no qual ele resume 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, com todo o teu coração, com toda a tua inteligência, com todas as tuas forças. Esse é o principal mandamento. O segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Jesus chega para um escriba e fala: olha, eu resumo toda a lei nesses 2 mandamentos. Então, reparem, não tem como separar o conhecer do obedecer. Não tem como separar
E a isso a gente volta aqui no versículo 6, quando ele fala: aquele que afirma que permanece em Deus deve andar como ele andou. Andar como? Como Jesus andou. Em outras palavras, deve imitar a Jesus. Eu não tenho como dizer que permaneço em Deus se essa experiência de permanecer em Deus não me transformar. O que é imitar Jesus? É ser cristão. Ser cristão. E o que significa a palavra cristão, que foi usada pela primeira vez lá na igreja de Antioquia da Síria? Cristão significava pequenos cristos, ou pessoas que pela sua conduta ética e moral se pareciam muito com Jesus. Então, olha só como as coisas estão todas ligadas, queridos. Tudo ligado. A fé cristã não abre mão de um esforço intelectual. A fé cristã não abre mão de uma experiência emocional. Não, ela compõe os dois, mas para que produzam frutos. Frutos morais e éticos de amor. Então, conhecer a Deus passa por amar a Deus. Aí no verso 7 e 8 ele fala assim: se porém andamos na luz, não estou escrevendo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês sabem desde o princípio. A mensagem que ouviram de quem? Dos apóstolos. Que ouviram de quem? Do próprio Jesus Cristo. No entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. A igreja já é a luz do mundo. A igreja já trouxe a era da luz. A ressurreição de Cristo e a vinda do Espírito Santo já começou a era da luz. E é interessante que ele começa esse verso 7 falando a palavra amados. Olha que coisa linda, irmãos. João fala amados. É o mesmo João que pelo menos há 60 anos atrás chegou para Jesus quando os samaritanos impediram a entrada de Jesus em algumas cidades, falou para Jesus: olha só, vamos agora pedir ao Pai para que desça fogo do céu e mate todo mundo nessa cidade. E Jesus olha para João, olha para Tiago, para os dois irmãos que ele chamava de filhos do trovão, porque eram muito temperamentais, impulsivos, assim como ele falou: vamos pedir fogo do céu para queimar todo mundo. Jesus olha para os dois e fala: olha, eu não sei, vocês não sabem que espírito está guiando vocês. É como Jesus explicando a palavra de Jesus. Vocês não sabem que esse espírito está guiando vocês, é o próprio espírito do diabo, que veio para roubar, matar e destruir. Esse mesmo João, que se converte, que no Pentecoste recebe o Espírito Santo e que vai fazer o seu ministério apostólico, vai passar para a ilha de Patmos, vai escrever o Apocalipse, vai escrever o Evangelho de João, vai escrever essas cartas, que era conhecido em todas as igrejas como o amado, o apóstolo do amor, o ancião do amor. Olha que transformação, que obra maravilhosa que o Espírito Santo fez nele e quer fazer em mim, quer fazer em você. Essa é a obra do Espírito, transformar a gente em Jesus. Ele fala: eu estou trazendo agora um antigo mandamento que vocês já aprenderam. Mas, ao mesmo tempo, eu quero dizer o seguinte: se vocês amarem, viverem na experiência do amor, as trevas onde vocês estão localizados, nesse mundo tenebroso, aonde vocês estiverem, vocês vão trazer luz. Porque o amor é o motivo supremo no coração do apóstolo João e deveria ser no nosso coração. Reparem que a carta ela tem repreensões, a carta tem admoestações, advertência, mas João tem o dom de colocar isso de uma forma tão amorosa, tão simpática, que coisas duras que ele fala, mas com amor. Eu estava lendo esse texto, eu me lembrei eu tive muitos chefes na Marinha, né, que eram militares muito rígidos, e muitos eram exigentes, falavam alto e gritavam para pedir para os seus subordinados cumprirem a ordem. Mas eu tive um comandante, num dos navios que eu trabalhei, que ele falava com todo mundo com tanta doçura, com tanta calma, que quando ele repreendia a um dos oficiais por algum erro, gente, doía muito mais do que aquele comandante que falava gritando e que às vezes até ofendia, irmão.
Por quê? Porque ele sempre falava com gentileza, com bondade. Então, quando ele advertia aquilo, puxa, a gente ficava, por que a gente cometeu isso? É mais ou menos esse espírito que João tem. E ele está falando, olha, eu estou trazendo um mandamento novo, que você já sabe. Qual é? Está no verso 6. Vamos ler de novo. Quando ele fala assim, aquele que afirma que permanece em Cristo deve andar como ele andou, imitar a Jesus. Jesus é o nosso alvo. Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Por exemplo, às vezes eu me aventuro na cozinha em fazer algum prato, mas eu me enrolo todo, vou ler a receita, suja a cozinha toda, o prato sai com muita dificuldade. Mas eu pegar essa mesma receita que eu sofri na cozinha para fazer, entregar na mão de um chefe de cozinha, ele vai fazer um prato maravilhoso. Às vezes, se eu pegar uma partitura musical, pegar o instrumento que eu toco e ficar ali estudando, tocando aquela partitura, eu vou melhorando. Mas se eu pegar essa partitura e colocar na mão de um virtuoso musical, ele vai tocar aquilo de uma forma totalmente nova, assombrosa e linda. Um professor que conhece o assunto e já viveu aquele assunto, ele tem muito mais capacidade de ensinar e cativar e motivar uma turma do que um professor que está estudando aquele assunto pela primeira vez e tem que ministrar uma aula. Esse mesmo raciocínio eu trago para Jesus. Até Jesus, o amor na humanidade era conhecido de uma forma. Até o amor religioso, o amor que eles supunham que Deus amava, era conhecido. Jesus revolucionou o amor. Jesus mostrou o que é amar. Jesus mostrou, quando ele principalmente estava morrendo naquela cruz, quando ele diz, Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem, ele liberou perdão para toda a humanidade para compreender o que é o amor. É aquilo que o apóstolo Pedro fala na carta no livro de Atos, no capítulo 10, na casa de Cornélio, quando ele define Jesus, aqui no verso 38, 10:38 de Atos, ele define Jesus de uma forma belíssima. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Essa resumiu tudo que Jesus fez. Aonde ele ia, era o bem, fazia o bem para todos. O amor de Jesus, em primeiro lugar, buscou o pecador. Jesus era considerado um rabi, um rabino, se você pensar dessa forma, pelos judeus. Os rabinos da época de Jesus diziam que os pecadores só existiam para receber a ira de Deus. Os rabinos diziam que os gentios, aquelas pessoas que não eram judeus, só existiam para serem combustível do fogo do inferno. E Jesus chegou, amou a humanidade, amou a prostituta, amou o ladrão, amou o leproso, amou a todos, irmãos. E fala as parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo. Ele vai contando essas parábolas e diz, no céu, os anjos fazem grande festa quando um pecador se arrepende, é convertido. Então é um amor altamente inclusivo. O cristão, ele tem que aprender esse mandamento, ele tem que ser uma pessoa inclusiva. Não importa a classe social, não importa a opção sexual, não importa a cor da pele, não importa nada disso. Não importa a religião, opção política, nada disso. O cristão tem que amar a todos, porque ele faz parte do corpo de Cristo. Então o amor tem essa característica também. Além de buscar o pecador, ele é extensivo. Ele abrange toda a humanidade. E essa é a verdade que está em Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade não é algo intelectual, como os gregos pensavam que era. Mas ela só vai libertar se ela foi executada, foi colocada em prática, numa ação, uma ação de amor. Aí ele está falando, aí as trevas vão se dissipando e a luz vai encontrando espaço no coração humano. E na sociedade, transformando a sociedade em amor. E aí eu faço uma pausa, irmãos, porque o que eu vou falar agora
tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo, que é perigoso o momento que nós estamos vivendo. Eu recebi, anteontem, um vídeo de um pastor com uma roupa com as cores da bandeira do Brasil, onde ele faz um filme na frente do Supremo Tribunal Federal. Ponto agora aqui, uma pausa. Não tenho nenhuma preferência política por direita, por esquerda, por centro. Não estou dizendo que o pastor deve ter a opção política por A ou B, ou qualquer pessoa. Todas as pessoas são livres para escolherem as suas opções políticas. Nós vivemos num país democrático, onde as pessoas têm liberdade de escolher as suas opções políticas. Não tenho preferência por nenhuma corrente de política. Então vamos deixar isso muito claro. Eu estou falando como pastor, como pregador do Evangelho. Tá? O que é a política para mim é apenas um ramo da vida. Se eu centro a minha vida, o meu raciocínio, minhas vontades na política, eu estou fazendo uma adoração de um ídolo. Eu estou fazendo um tipo de idolatria. Porque a política sempre vai trazer conflito. A política sempre vai trazer confusão. A política, no seu bojo, sempre vai trazer ódio. A política não contribui em nada para a compreensão da verdade do Evangelho. E quando a política é desvirtuada, ela é perigosíssima, irmãos. É perigosíssima. Ela vira um jogo desastroso para a humanidade. Então, esse tipo de postura que nós estamos vendo no Brasil, cada vez mais uma polarização política, igrejas tomando parte disso, nós estamos criando um terreno para uma violência que pode se tornar descontrolada, para uma guerra civil. Atitudes como essas são perigosíssimas. Porque observem, queridos, a política, ela sempre é, e sempre foi, e sempre será manipulada por poucos poderosos, que vão colocar os seus preceitos como se fossem verdadeiros. Hoje eles usam redes sociais, antigamente usavam outros meios, mas a mídia, não importa. Hoje eles lançam as suas ideias, eles fazem a cabeça das pessoas e manipulam as vidas das pessoas, de milhões e milhões de pessoas, para atingir os seus objetivos. Por isso que a política sempre trará corrupção, sempre trará corrupção, porque ela se apoia no poder. Ela se apoia na autoridade, ela se apoia na opressão. O Estado, que é criado pela política, ou a nação, ele é um instrumento da política e ele é uma fonte, muitas vezes, da violência organizada, criado por pessoas pecadoras, pelo pecado que existe no coração humano. E o coração humano é um coração invejoso. É um coração que tem sede de poder e é um coração que ama a violência. Então, nesse contexto todo, qual é o papel da igreja? O papel da igreja é definido por Jesus. A igreja é sal da terra, a igreja é luz do mundo, a igreja é conciliadora, a igreja tem que indicar para o mundo, para esse mundo tenebroso, qual o caminho da verdade. A igreja é inclusiva, a igreja é um instrumento de amor. Então, a igreja, quando ela se envolve na política, seja em marcha para Jesus, seja em eleição de bancada evangélica, de pastores para a bancada evangélica, seja quando ela cria um partido político para eleger um bispo, um pastor qualquer, seja quando ela transforma o púlpito das igrejas em palanques, seja quando ela pega os seus pastores que deveriam estar ministrando a palavra nas suas igrejas com fidelidade do evangelho, ela se demoniza. Uma atitude dessa é uma atitude demoníaca. Dessa que estava no vídeo. São atitudes que não contribuem para transformar em nada a sociedade, irmãos. Os cristãos mudaram a sociedade, baseado em princípios bíblicos. Cristãos, as leis contra a escravidão, as leis que deram o direito de voto, as leis que deram os direitos trabalhistas, as leis que deram o direito da mulher, que
partir do Dia Internacional da Mulher. Tudo isso foram leis criadas por cristãos que ouviam, estudavam a Bíblia, que era ensinada nas igrejas a partir dos púlpitos. Não eram pastores que abandonavam o púlpito para fazer essas coisas. Não, eram pessoas, cidadãos, transformados pelo Evangelho, que contribuíram para trazer o quê? A luz para a sociedade. As trevas se dissiparam. E a gente vendo o que está acontecendo, essa polarização horrível que nós estamos vendo, um pastor fazendo isso, pregando violência. Então, é muito preocupante isso, irmãos. Aí você vai falar assim, o Martin Luther King era um pastor batista que engajou-se numa causa política. Não, não foi numa causa política, foi numa causa humanitária. Os negros eram considerados animais nos Estados Unidos, eram considerados seres inferiores. Luther King fez o que a Bíblia manda, levantou a voz contra a opressão. Se nós tivemos um Obama, foi porque no passado Luther King se levantou contra isso. Dietrich Bonhoeffer, o pastor luterano alemão, morreu enforcado em 1945 por defender os judeus contra o ódio nazista e contra o ódio que a igreja oficial da Alemanha tinha contra os judeus. É diferente, irmãos, é completamente diferente do que nós estamos vendo hoje. Eram vozes contra a opressão política. Então, um pastor querido conversou comigo que recebeu um zap pelo WhatsApp de uma irmã de Anápolis, aqui em Goiás, dizendo que está perguntando se ele conhecia alguma igreja que ela pudesse congregar, porque a igreja dela só fala num determinado candidato para a próxima eleição, e que se ela não concorda com aquela opção política, ela está sendo descriminalizada e perseguida dentro da igreja. Olha só, irmão, que ponto nós estamos chegando. Isso é demoníaco, completamente demoníaco. Então, reparem, queridos, João está falando aqui para nós conhecer a Deus. E eu só tenho como conhecer a Deus se eu obedecer o seu mandamento. E o seu principal mandamento é o mandamento que Jesus falou: conhecereis meus discípulos se amardes uns aos outros. Amar é imitar a Jesus. Amar é ser transformado, como João foi, do filho do trovão para apóstolo do amor. Amar é a essência de Deus. Uma igreja que não propõe isso não é igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, é sinagoga de Satanás. Então, queridos, reparem, o Novo Testamento fala que nós seremos glorificados, mas ele também fala, em várias passagens, que nós vamos experimentando a glória de Deus. E o que é experimentar a glória de Deus? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 3. Aqueles que amam a Deus são conhecidos por Deus. Experimentar a glória de Deus é ser conhecido por Deus. Que o Senhor nos livre. Quando nós estivermos na presença de Jesus Cristo, Ele sentado no seu trono branco, a gente se aproximar dele e disser: pregamos em seu nome, fizemos milagres em seu nome, profetizamos em seu nome, ele olhar para nós, para mim e para você, e falar: não te conheço, aparta-se de mim, você que pratica iniquidade. Que o Senhor nos livre disso, irmãos. Que a gente possa aprender a amar, aprender a imitar Jesus, a ser cristão. É isso aí. Deus abençoe sua vida.